assim o texto sagrado: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, no nome de Jesus, estamos aqui em presença. Abra os nossos corações, torna-os, Senhor, quebrantados, contritos e preparados, como disse Tiago, conforme uma terra que arada receberá a semente para nela dar fruto. No nome de Jesus é o que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que nós poderíamos considerar um texto muito clássico. Quem é que algum dia, seja por algumas formas de mídia, televisão, rádio, ou até mesmo lendo um folheto, que é a nossa prática histórica de evangelização através de folheto, quem que até mesmo de passar por algum lugar não ouviu esse grande Senhor? Se fôssemos fazer uma pesquisa, e é até importante que se faça, perceberíamos que o índice altíssimo, eu diria que no mínimo 80% das pessoas com as quais eu e você falássemos, elas diriam: sim, eu já ouvi falar essas frases que compreendem isso. Mas o bom é que a palavra de Deus, ela não é como um conto de fadas. Esses dias eu estava assistindo uma TV Cultura com a minha filha, e ela estava assistindo lá um conto de fadas, e de repente eu percebi que ela começava a antever algumas coisas, e eu perguntei, mas sabendo, né? Filha, você já assistiu esse conto de fada? Ela já. Embora as crianças assistam de novo, porque isso faz parte da prática da criança, até por conta do processo de assimilação do conhecimento, mas ela não vai assistir com aquela empolgação, com a atenção tão presa como da primeira vez. Mas a palavra de Deus é diferente. A Bíblia diz que ela é a única arma que nenhum terapeuta consegue explicar, nenhum psicanalítico ou psicanalista, nenhum psicólogo consegue entender, por mais que você sente no divã e comece a dialogar com ele não vai conseguir entender como chegar até o ponto mais sensível da vida humana. Sabe qual é esse ponto? É o ponto que chega a dividir e conhecer o caminho divisório entre a alma e o espírito. O meu escritor aos Hebreus disse no capítulo 4, no versículo 12, que a minha palavra, diz o Senhor, é como a espada afiada de 2 fios, que ela é capaz de penetrar a divisão e encontrar essa divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Se nós formos na biologia humana, nós vamos perceber que junta e medula compreendem a espinha dorsal do ser humano. Eu tenho meu falecido pai, e Deus o levou em glória, cumprindo promessas de que um dia salvaria, e ele foi salvo no leito. Eu lembro que eu passei algumas madrugadas evangelizando no leito, porque ele não gostava de crente, ele tinha uma revolta na vida, era um homem muito introspectivo. Eu tive o privilégio ali de evangelizá-lo no hospital, e ele um dia estava andando na rua de bicicleta, e uma moto passou por cima dele, e ele caiu. Ele pegou a bicicleta e foi embora. E um dia andando no quintal de casa, ele não conseguiu mais sentir as suas pernas e caiu. E um dia visitando a minha querida Verônica, minha avó, chegou
estar doente. E quando eu cheguei no quarto, o homem era muito forte, um moreno alto, muito robusto, e ele estava com dor. Eu nunca vi meu pai com resfriado e nem gritando de dor. Eu falei, o negócio é complicado. Eu fui até o médico, comprei remédio para ele, e quando nós levamos ao hospital, foi descoberto que a medula C4 e C6 havia sido rachada, e por isso ele não conseguia mais andar. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que você pode correr para lá e para cá, mas quando um dia o Senhor Deus te pegar, nem que Ele te desmonte inteirinho, você vai nascer de novo, você vai mudar a sua vida, e depois você vai dizer assim: eu não era feliz, não sabia, hoje sou feliz porque entreguei a minha vida a Jesus. No mundo existem muitos discursos, e até bonitos, os políticos que digam que quando querem vencer a eleição, conseguem manipular de certa forma mentes que não conseguem, que estão tão condicionadas através de imagens, que a imagem e o som parece que hipnotizam a mente das pessoas, e elas não conseguem raciocinar por si mesmas. Quando vamos ler algum jornal, vemos alguma coisa maquiada, e quando vamos olhar no discurso, é um discurso ideológico para poder trazer aquela mentalidade, aquele pensamento da classe dominante. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, Ele vem com a sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, Ele te faz compreender coisas espirituais, coisas que eu e você não compreenderíamos sem a ajuda desse Espírito, esse Espírito que liberta, esse Espírito que ajuda, esse Espírito que tira o coração contrito e dá um coração alegre, esse Espírito que converte o pranto em alegria, esse Espírito que faz eu e você dizer: só o Senhor é Deus, e mesmo passando dificuldade. Olha que coisa interessante, o crente é uma pessoa que mesmo passando dificuldade, o crente convertido, eu me refiro, ele consegue glorificar, ele não desiste nunca. Não é só porque ele é brasileiro, haja vista esse diálogo e esse slogan do brasileiro que não desiste nunca. Esse slogan deve ser não só do brasileiro, mas sobretudo do crente que não desiste. Você está passando prova, isso é para te aprovar e para te levar para o céu, e de repente para te dar uma ferramenta para auxiliar você no reino de Deus, e o reino de Deus através de você, para que almas possam se entregar a Jesus Cristo. Quem sabe você entrou aqui nesta noite desiludido, desiludida, começo de depressão, até tenta disfarçar com um sorriso, mas Jesus hoje, de alguma forma, não me pergunte como, porque o como pertence a Ele, o fazer através de nós, porque Ele é o Pai nosso, tanto o querer como o efetuar do Pai através de Jesus Cristo. Ele te trouxe aqui, e não foi em vão, para trazer essa mensagem ao seu coração, que nada está perdido para você, basta você querer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mandou e enviou o seu Filho amado, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tenham a vida eterna. Oh, aleluia! Oh, amantíssimo Deus! Aleluia. O título dessa nossa reflexão nesta noite é o seguinte: o amor de Deus e o limite da compreensão humana. Eu me lembro do profeta Isaías, Oh, Espírito Santo de Deus! se não me falha a memória, e me parece que não vai falhar, no capítulo 49, no versículo 15, existe uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta cuja resposta é óbvia, dá para se saber antes mesmo de que se termine a pergunta. E diz assim: pode uma mãe esquecer-se de seu filho que carrega em seu ventre? Dentro do ventre isso é impossível. E quando dar à luz, é muito improvável. Embora a história mostre que mães colocam filhos dentro de cestos de lixo, na porta dos outros, na porta de hospitais. Isso até, segundo as pesquisas, faz parte da depressão pós-parto. Mas ainda que a mãe se